culto de adoração ao Senhor. Sejam bem-vindos, meus amados. Vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome. E a tua palavra nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor está presente. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por mais um dia na tua presença, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom, o teu amor é fiel e dura para sempre. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, de estarmos aqui para te adorar, para te cultuar, para te glorificar, para aprender mais sobre a tua palavra, sobre a tua santa escritura, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada por mais uma semana, Pai, onde o Senhor cuidou de nós, onde o Senhor nos deu livramento, onde o Senhor foi o nosso sustento físico, emocional e espiritual. Pai, hoje no teu santo dia, no sagrado dia de Shabat, dia que o Senhor separou para que nós descansássemos em ti, nós estamos aqui reunidos para dizer que o nosso descanso não vem de homens, não vem de situações, não vem de circunstâncias, não vem de governo, vem do Senhor. O Senhor é o nosso governo, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso sustento, é o Senhor que é a nossa alegria, Pai. Nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia expressa em nossas vidas, através do sacrifício do teu Filho Santo, Yeshua, o nosso Salvador. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz por nós, por ter se entregue como oferta perfeita de culpa dos nossos pecados, de expiação dos nossos pecados, de comunhão com o nosso Pai. Agora nós podemos nos achegar ao trono da graça, nós podemos ter o Espírito Santo em nós, nos conduzindo e nos ajudando neste processo de santificação. Obrigada, Senhor, obrigada pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso e infalível amor. Consagramos a ti este culto, consagramos a ti esta live e as pessoas que aqui estão assistindo o culto ao vivo ou que assistirão depois, Senhor. Consagramos a vida de cada um a ti, consagramos a casa e a família a ti, Senhor. Opera a tua vontade, o teu querer, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Coloca teus anjos de guerra ao redor da nossa igreja e das casas que aqui estão, Senhor. Protege-nos de toda investida do mal, Senhor. Que caiam por terra todos os planos do inimigo e que se cumpra a tua vontade, porque os teus planos não podem ser impedidos. Em nome de Jesus. Amém. Bora louvar o nosso Deus. Bom dia, minhas amadas. Bom dia. Cadê o meu celular? O que tava aí? São três louvor um seguido do outro. Pode. Vamos começar hoje, que sou eu que abro. Então a gente vai começar do meu jeitinho, tá? É samba pra Jesus. Bora. Vamos louvar. Uhul! Samba pra Deus aí. Se alegra pro Senhor. Deus é um Deus de alegria. Nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? O sábio ensinar em amor. Pega o dedo, senta aí. Tão manso, cuida dos corações. Uai, quem é esse que vem? Põe ali perto. Nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos. E ao partir o pão, se você não pegou o pão, pegue pão e suco de uva que nós vamos fazer ceia, tá? Gendo com o olhar, sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? É cansado, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra, Senhor. Tome um lugar de honra, Pai. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda. Vamos lugar de honra, Senhor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. A mesa, tome um lugar de honra. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Perfumamos ela toda. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra, Senhor. Essa daqui que a gente vai cantar agora é um clássico e com certeza você Tome o teu lugar, Senhor. Tome o teu lugar nesse culto, Senhor. Toma o teu lugar em cada casa aqui representada, Senhor. Toma o teu lugar no nosso coração. Toma o teu lugar na nossa mente, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Pode deixar no alto, no máximo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus. A sala do trono, tua presença, quero ver tua face. Só quero ver você. Ver você, só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Ver você. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, daquele que primeiro me amou. Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Obrigada. Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar.
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, vamos adorar ao Senhor. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Orar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que flua, Senhor, o teu amor em nós, Pai. Que flua o teu amor em nós. Que nós possamos, Pai, sentir o teu amor, a tua presença, Senhor, transbordando em nós, Pai, transbordando em nós, durante todo este culto, durante a ministração da tua palavra, depois da ministração da tua palavra, durante a ceia, Senhor, durante a comunhão no final, Senhor, durante o restante do nosso dia, Senhor, durante a semana que se iniciará hoje à noite, Senhor. Pai, que nós possamos sentir o teu amor transbordando em nós e através de nós, aonde quer que o Senhor nos leve, Pai. Ah, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque nós nascemos para isso, Senhor, para te adorarmos, Senhor, para sermos, Pai, a tua casa, Senhor, aonde o Senhor habita, Senhor, aonde habita o teu amor, Senhor. Obrigada, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada, Deus, obrigada. Nós encerramos esse louvor, Senhor, e essa adoração com o nosso coração repleto de gratidão a Ti, gratidão pelo Teu imenso amor, que nós possamos ser constrangidos cada vez mais por esse amor, em nome de Jesus. Quer que eu ore para você começar a ministração? Tá nervoso? Vem para cá, Bruno. Vem. Ficou nervoso com pandeiro? Acontece, meu filho. Não dá pra não acompanhar a coisa gravada. Não dá, não precisa ficar nervoso. Só falei. Não, ficou bravo? Te conheço. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pela vida do Alan, Senhor, e pedir, Pai, mais uma vez que o Senhor seja com ele, Pai. Foi o Senhor que o levantou, foi o Senhor que o escolheu para estar onde ele está neste momento, Pai. Então que se cumpra a tua vontade boa, perfeita e agradável. Usa-o mais uma vez como a tua boca, Senhor, para falar com o teu povo aquilo que o Senhor quer ministrar, Senhor, sobre os teus filhos, Pai. Sobre os filhos do Senhor, Pai. Que ele venha, Pai, com o coração, Pai, repleto do teu amor, Senhor, com a mente repleta da tua sabedoria, Senhor, e que seja o teu Espírito Santo falando através dele, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra todo levante de Satanás, e que nada venha atrapalhar o teu fluir nesta manhã, Senhor, através da vida do teu filho, Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu peço também por cada um que está assistindo, ao vivo ou gravado, que os corações sejam trabalhados como solos,
sejam arados pelo teu amor, pela tua presença, para que sejam solos férteis, para que a semente da tua palavra que será depositada e lançada não volte vazia, mas cresça, floresça e frutifique, em nome de Jesus. Amém. Eu quero água. Quem tá aqui, meus amados? Deu certo. Sandra, Nath e Vai Andréia, é sempre. isso? Dá um oi aí qualquer. Tá. Também tá aparecendo essa chavinha do lado. Entendi, com a chavinha porque tá. Agora vai estar sempre. Uhum. Porque de um jeito, tipo, sempre Sim, que sim. entrar vai estar. Quer ir lá com seu irmão? Pode ir assistir lá do quarto. Shalom, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo certo? Aí, foi da outra vez. Pedidos de oração, vão deixando aí nos comentários que no final a gente ora. Certo? Vamos. Deixa eu ver onde eu apoio minha cola. Aqui, não atrapalha vocês e eu enxergo. Hoje vamos falar de fé. Vamos falar de fé, né? O que é a fé, como ter a fé, porque, né, as coisas acontecem, como afeta hoje em dia. Eu tive a ideia, né, de fazer essa pregação. Um dia que eu estava aqui matutando com os botões, assistindo, né, os filmes, as séries, as coisas, né, que a gente fica assistindo. Um tempo, já faz um mês, né? Mais de um mês. Mais de um mês que eu tô com essa pregação na manga aqui para fazer, falando sobre fé, que eu me peguei me perguntando por que hoje em dia as coisas não acontecem mais como no passado. Jesus nos deixou a promessa aqui, né? Em Mateus 17, que em seu nome nós poderíamos fazer aquilo que ele fez e até mais, né? E até mais do que ele. Os apóstolos fizeram isso, os apóstolos ressuscitaram, os apóstolos curaram, expulsaram os demônios, fez tudo isso. E esses brincos com vestes de homem, não sei. Amém, Só um irmão. segundo, meu povo. Tá falando comigo, pode deixar. Não, Pode deixar. não, Deixa, tá precisando ouvir a palavra. Quem mais precisa. Quem tá na religiosidade é quem mais precisa. Pode deixar. Então, né, os apóstolos fizeram tudo isso, né? E hoje em dia nós não fazemos. Hoje em dia não tem mais nada disso, né? Hoje em dia não tem mais nada disso. Então, por quê? Por que hoje em dia nós não temos mais, né? Todo esse mover e todos esses milagres e tudo isso que nem tem tudo, né? Amor, se você ficar prestando atenção no que as pessoas estão escrevendo, você não vai pregar. Que nem tem tudo. Por que hoje em dia a gente não tem as coisas como tinha antigamente? Então, vamos lá. Vamos começar explicando as coisas. Gênesis 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Então começamos aqui com a promessa de Deus a Abraão, né, de dar tudo para ele. Só um segundo. Não precisa bloquear. Silenciar o usuário. Não, ele vai continuar assistindo, só não vai conseguir comentar mais. Tá falando um monte de besteira. Então, Deus dá essa promessa a Abraão, né, de multiplicar a descendência de Abraão e tornar tão numerosa que seria impossível contar. Ele fala como contar o pó da terra. Não dá pra, a gente consegue contar quantas partículas de pó existem na terra? Não consegue. Então, da mesma forma, a gente não vai conseguir contar a descendência de Abraão. E isso até é uma parte interessante, porque assim, às vezes, já é gente para chuchu, mas às vezes a gente pensa na descendência de Abraão e a gente fica se resumindo aos israelitas, ao pessoal que vive, né, lá em Israel, tudo isso, né, aquele paizinho pequenininho, não sei o quê, já é gente para chuchu, mas muitas vezes a gente se pega pensando, né, quando fala da descendência de Abraão, a gente se pega pensando lá, mas na verdade não. Aqui mesmo somos em 4.
né? Somos em 4, eu e a Roberta temos descendência judia, ou seja, nós temos na nossa árvore genealógica a descendência de Abraão. Nossos filhos, por serem nossos filhos também. Convido até os que não conhecem, pesquisem, tem um documentário aqui no YouTube, gratuito, chama Uma Estrela no Sertão. Ele fala sobre os Bnei Anusim, ou cristãos novos chamados. São os judeus, os israelitas, que foram forçados à conversão ao cristianismo, pela Igreja Católica, e vieram de Portugal, Espanha, lá da Europa, para cá. Estima-se que 70% a 80% do Nordeste brasileiro, dos nordestinos, né, dos nascidos no Nordeste brasileiro, são descendentes de judeus. Você que está me assistindo aí do outro lado, se o seu sobrenome é o nome de uma fruta, de uma árvore, algo na natureza, de um animal, de uma cidade, de um estado, de um lugar, muito provavelmente você é um descendente de judeu, porque quando eles vieram para cá, com a perseguição, com tudo isso, eles começaram a trocar os seus nomes, os seus sobrenomes, porque denunciava, né? Eles queriam se esconder. Então eles começavam a olhar em torno e pegar para sobrenome o que eles viam em torno. Então sobrenomes como Pereira, Macieira, né? Sobrenomes que são plantas, frutas, nomes de animais, né? Coelho. Todos esses sobrenomes são pessoas que têm descendência judaica. Então aí você enxerga realmente, olha o tamanho da descendência de Abraão. Então Deus cumpriu essa promessa dele, né? Arrisca. Mais do que, eu duvido que Abraão um dia ia pensar e imaginar que a descendência dele ia estar espalhada nos 4 cantos do mundo, como Deus prometeu. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, né? São 2 das maiores religiões aí do mundo, descendem dele, né? O judaísmo e, consequentemente, o cristianismo e o islamismo vem dele. Ele é conhecido como o pai da fé, mas mesmo Abraão não teve fé direito. Mesmo o pai da fé titubeou na fé. Por quê? Deus fez essa promessa para Abraão. 10 anos depois dessa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Porque Deus fez essa promessa, não, aspas, Abraão e Sara, eles já eram velhos, já eram de idade. 10 anos depois disso, eles ainda não tinham filhos. Então, é onde ele titubeou na fé. E onde muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, né? De titubear na nossa fé, de querer as coisas no nosso tempo e não no tempo de Deus, né? Deus tem o tempo dele. E muitas vezes, a gente quer as coisas no nosso tempo, no nosso imediatismo. Mas não é assim que Deus funciona. E a gente vê isso. Gênesis 16, a partir do 1. Dá tempo para eles abrirem. Você quer sentar aqui e eu ponho... Senão acho que fica longe. Não, eu ponho o negócio aqui. Você vai acabar quebrando o carro até o fim da pregação. Tá. Você tá sambando em cima do carro. Eu quero... O negócio é ficar em pé, que eu não tenho onde apoiar. Então fica de pé. Eu não tenho onde apoiar a Bíblia, Tem aqui. Uai, põe aqui, você deixa aqui e você vai pegando. Você quer ficar de pé, fica aqui. Eu prefiro sentar. Não, eu fico andando, eu fico elétrico. Eu prefiro sentar. E com relação às pessoas escrevendo coisas, Jesus pregava e as pessoas chamavam ele de... deixa ele achar o que ele quer. Eu não sou obrigado a ficar vendo ali as pessoas ficam vendo, a pessoa xingando. Não perca seu tempo, é o Espírito Santo que constrange. Então vamos lá. Abriu aí? Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isto aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ou seja, podem ver que ela ainda fala que o Senhor me impediu de ter filhos. Deus já tinha dado a promessa para Abraão e Sarai, que depois virou Sara. Já tinha dado a promessa para ela
de transformar a descendência deles em algo extremamente numeroso. Já tinha dado essa promessa a Abraão. E ela ainda falou que Deus me impediu de ter filhos, né? E mandou ele ter o filho com a serva dela. Então é onde muitas vezes nós fazemos. Deus nos faz uma promessa, a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus, a gente quer passar na frente de Deus e fazer com o nosso braço. Fazer do nosso jeito. Fazer do nosso jeito. Fazer da nossa forma. Porque ela achou que Deus ia fazer do jeito dela. Porque se Deus falou que ia fazer de que jeito? Exatamente. Deus falou que eu ia ter descendência, que eu ia ter filhos. Eu não posso engravidar. Eu não posso mais engravidar. Então o que eu vou fazer? Não, vou fazer do meu jeito. Vou fazer a promessa de Deus. Eu vou fazer a promessa de Deus acontecer do meu jeito. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Quando Deus nos fala, né, que vai dar tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai ser tal coisa, dali 2 minutos a gente está querendo a gente fazer a coisa acontecer da nossa forma. E não é por aí. Se Deus prometeu, Deus vai dar. Se Deus prometeu, Deus vai se encarregar daquilo se cumprir. É Ele, não é a gente. Não é a gente que faz, é Ele que faz. É Ele que dá o jeito dele, faz a coisa acontecer. É Ele que já tem o plano, né? Quando Ele Deus já promete, tem... Ele já tem o plano. Exatamente, Ele já tem o plano dele perfeito, certinho, cada coisinha para acontecer na hora certa, no momento certo, da forma certa, né? Mas Abraão e Sara não esperaram, fizeram a coisa no braço dele. O que aconteceu? Aconteceu o que a gente vê até hoje. Até hoje, que é justamente essa briga dos dois irmãos. É a briga dos dois povos, que até está aqui, né? Mais para frente aqui, fala justamente de Isaac e de Ismael e da rixa, da eterna guerra, da eterna briga que viria das descendências dos dois filhos de Abraão. E tá esse pepino até hoje aí por conta do quê? De Abraão e Sara não esperar o tempo de Deus e querer fazer a coisa na força do seu próprio braço, né? Na força do seu próprio braço. Então, fica uma dica. Não tem, né? A primeira dica de hoje aí. Não queira fazer a coisa do seu jeito. Fazer do seu jeito, fazer do nosso jeito, sempre vai dar errado. Ainda que seja um jeito permitido pela lei, porque pela lei... Exatamente, pela lei da época, não era... da onde eles iam, da época, e pela lei lá do Oriente Médio, pelos costumes daquela época, hoje a gente olhando aqui, né, nossa, pega minha serva, eu vou ter um filho através da... Pra gente hoje é estranho, mas naquela época e naquele lugar, isso era normal. A serva de uma pessoa é como se fosse uma propriedade de uma pessoa. Então eu mandar a ter um filho com a minha serva era a mesma coisa que eu falar para agora aqui para Roberta, toma água aqui na minha garrafa. Então assim, perante a lei dos homens, os costumes da época, ela não estava fazendo nada de errado. Era algo totalmente permitido, mas não era essa a promessa que Deus tinha dado para ela. Deus tinha dado para ela... a lei do Senhor, isso, né? Não é essa lei do Senhor. Era ela e Abraão. Exatamente, e não era essa a promessa do Senhor, e não era essa a lei do Senhor. Então, ainda que a lei do homem diga tá tudo certo, tá tudo certo, a lei do Senhor, não tá tudo certo, né? Então, a gente tem que ficar sempre esperto nisso também. Nós não somos regidos pela lei do homem, nós somos regidos pela lei do Senhor, né? Essa lei que está aqui, para nós, está acima da lei do homem. Aí tem isso, esse primeiro ponto que a gente faz errado na fé, que é não esperar o tempo. Continuamos, né? Continuamos. Êxodo 32. Abram aí, dá um segundinho para vocês abrirem. Continuamos esse estudo da fé. Aliás, eu nunca fiz uma pregação na vida com tanta passagem da Bíblia que nem essa daqui. A gente vai ficar o tempo inteiro abrindo a Bíblia aí. Êxodo 32. Um bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés estava, né, no alto do morro lá, com Deus, fazendo as tábuas da lei. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhes disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Que maravilha. Olha só, já respondeu o rapaz. Tire o quê? Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando todos num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhes forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, te ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Já vemos outra coisa, então aí já está o primeiro aí para o religioso de plantão. Brincos, amam brincos, e outra. É o que a gente sempre fala. Se for para nós não nos colocamos dentro de uma caixinha. Nós não nos colocamos dentro de uma caixinha. Mas se formos obrigados a colocar-nos dentro de uma caixinha, nós estamos na caixinha do judeu messiânico. Certo? Para nós não é pecado nenhum mulher usar calça, para nós não é pecado nenhum mulher se maquiar, usar brinco, nada disso. A gente deixa essa religiosidade farisaica para os fariseus de plantão. A gente segue a Jesus que quebrou tudo isso. Não fica justificando. Então tá aí. Vocês viram isso. Nesse ponto aqui, Deus já tinha feito todos aqueles sinais, maravilhas e milagres através de Moisés e Arão, né? Já tinha afogado o faraó, afogado o povo todo, abrido o mar no meio, transformado o mar em sangue, praga de bicho, de não sei o que, matado o filho, e blá blá blá. Olha tudo que Deus já tinha feito e já tinha provado para eles. O seu poder, a sua glória e o quanto ele protegia eles. Era de dia nuvem protegendo do sol, era de noite coluna de fogo esquentando eles e defendendo dos inimigos. Quando alguém tentava chegar perto, coluna de fogo levantava e impedia dos caras chegar perto. Caía pão do céu, eles reclamavam de carne, caía codorniz. Ainda não tinha caído aí. Aí eles tinham acabado de entrar. Oi? Aí eles estavam só 40 dias. Tá, só. bom. Mas tinham visto. Olha o tanto de sinal que Deus já tinha feito, olha o tanto de, né, de sinal de mar, só do mar. Você imagina, você tá lá na praia, lindo, sossegado, tranquilo, de repente o mar faz assim, ó, bluf, te abre no meio. Pro povo, e só porque Moisés estava demorando um pouco mais do que ele, ó, de novo, a gente querer fazer a coisa no nosso tempo, o perigo disso. Né? E de idolatrar homens, né? Porque eles fizeram um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando. Porque eles não falaram, Deus está demorando, não. Esse Moisés está demorando. Então, ou seja, a fé deles não estava em Deus, a fé deles estava em Moisés. Né? Exatamente. A fé deles estava em Moisés e não em Deus. Então, se Moisés está demorando, eu não sei se esse cara teve um piripaque lá no alto do morro. Temos que fazer outro ídolo. Então aí tá, cuidado, né? Se a gente não tá idolatrando aquele pastor, idolatrando aquele cantor, idolatrando, né? Tem que ver em quem tá a tua fé. É no homem ou é no Deus? Nós, homens, ela, eu, qualquer um aí, a gente não é nada. A gente não é nada, né? Sem ele eu não ia estar aqui. Sem ele eu ainda ia estar lá, ó, no terreiro. Fazendo macumba à torta à direita para os outros, sendo vingativo, né? Isso aqui que vocês veem é ele, é Jesus. Da mesma forma, Moisés, Arão, o teu pastor preferido, o teu cantor gospel preferido, não é nada, é zero. É ele, é tudo ele, né? Então aqui está de novo, o povo se pôs na frente, o povo idolatrava, o povo é idólatra por natureza, o ser humano é idólatra por natureza, né? Uma das nossas brigas com a nossa carne, com o nosso coração o tempo inteiro, é justamente por conta disso, por conta dessa idolatria nata que a gente tem. Então Moisés estava demorando um pouquinho mais do que eles achavam que deveria demorar. Esqueceram de tudo que Deus já tinha feito por eles, né? Pega Arão, faz aí o bezerro de ouro aí pra gente, que a gente precisa de Deus para idolatrar.
Aí o pior, você vê o sacerdote que está preocupado em agradar o povo e não agradar a Deus, aí, se isso aqui chegar a algum sacerdote, tá aí, ó, o sacerdote que está obrigado, tá preocupado em agradar ao povo e não agradar a Deus, beleza, daí. Por isso que quando as pessoas criticarem, não é para responder. O máximo que pode fazer é depois, com amor e carinho e temor no Senhor, explicar para que possam entender, mas não se justificar, porque o que nós estamos fazendo não é para homens, é para Deus. Entendeu? Então não perca tempo respondendo. Não, só A não ser que Deus perca. Tá, então, aí... Esqueci onde eu estava. Que eles estavam preocupados, eles não, Arão estava preocupado em agradar Ah, tá, as eu estava pessoas, preocupado em não a Deus. agradar homens e não agradar a Deus. Então foi lá, pegou, fez o bezerro de ouro, falou ainda, né? Amanhã vamos fazer o holocausto. Eis aí o seu Deus que te tirou do Egito. Aonde? Aonde que a estatuinha lá de um boizinho de ouro ia, né, fazer algo para alguém? Aí outra coisa que também a gente na nossa carne vive procurando isso. Em vez de querer escutar e entender o que está aqui, o que ele quer, mesmo que não esteja alinhado com o que a gente particularmente quer, a gente vai procurar tentar moldar ele nas nossas, né, dentro dos nossos padrões. Porque aí você vê o que realmente o povo queria desde o começo. Ó. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Ou seja, o povo desde o começo queria farra, queria se entregar à farra, queria se entregar à carne. Moisés, enquanto isso, ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo exatamente o contrário. Ele estava lá escrevendo as tábuas da lei. Escrevendo. Recebendo. Recebendo. Quem escreveu primeiro sim, foi é Deus. Deus. Quem escreveu primeiro foi Deus. Estava Depois recebendo, estava se escreveu. santificando, 40 dias em jejum, e o pessoal lá comendo e se E o esbaldando. pessoal lá se esbaldando. Então, enquanto Moisés estava com Deus escrevendo, aquilo... Mas podem falar, Tá, né? sim, Então, tá. você tá... Enquanto Moisés estava com Deus recebendo as tábuas da lei, justamente com isso a ordem, o que pode, o que não pode, como não é, tudo isso, o povo queria o quê? Estava lá fazendo farra, né? O que a gente faz hoje? Então a gente vê hoje, por que hoje tem tanta denominação diferente, né? Tem tanta denominação diferente, tanta igreja diferente, tanta coisa diferente, por quê? Ah, não. Eu não gosto disso aqui desse jeito. Isso aqui, né, vamos fazer de tal outro jeito. Ah, não, eu quero uma pregação que agrade o meu coração. Eu quero uma pregação que me conforte. Eu quero uma pregação que fale que eu sou a tchutchuquinha do Senhor, né? Que eu sou o tchutchuquinho coitadinho do Senhor. Não, eu quero uma pregação que fale de tal jeito. Não, é o que está aqui. É simplesmente ler o que está aqui. É o que ele quer, não é o que a gente quer. Mas aí a gente vai fazendo... Não que Deus não tenha, né, vários tipos de forma de se apresentar, né? Porque é um corpo com vários órgãos, cada órgão tem o seu funcionamento. Mas o estatuto é o mesmo. O estatuto é um só. Né? Não, isso, o que eu falei quando você vê os que querem mudar o que está aqui. Como ao longo do tempo, né, você vê o povo mudando muito, né? Lê Atos dos Apóstolos e olha, entra nessas igrejas de hoje aí que é casa de show. Vê se tem qualquer similaridade, né? Uma coisa com a outra, né? O Deus tem, sim, multiforma e sabedoria de Deus. Deus tem muitas formas diferentes. Mas, estou falando do que muda, dos que mudam isso daqui. Esse povo, eles queriam isso, eles queriam farra. Né? Moisés estava recebendo justamente a coisa que mostrava o peso, a seriedade, né? Como deve ser levada a fé. E quando eu digo seriedade, eu não digo mau humor, hein, gente? Abrimos, né, hoje aqui cantando samba, dançando. Seriedade é uma coisa, mau humor é outra coisa. Seriedade no sentido de ser fiel à palavra. De ser fiel ao que está escrito aqui. As escrituras. As escrituras, exatamente. Que nem quando fala da questão da vestimenta, né? A escritura fala o que em relação à vestimenta? A você ser uma pessoa que se veste
de forma recatada. Não fala que você não pode usar uma calça, fala que você tem que se vestir de uma forma recatada. Então, Até se porque você naquela é época mulher, não existia calça, nem homem usava se calça. você é mulher e veste vestido, mas veste um vestido curto, um vestido, ou às vezes um vestido longo, Saia selada a vácuo. mas colado no corpo e demonstrando o seu corpo, você está em pecado e a mulher que está de calça larga não está. Então precisa-se ter um estudo e analisar a palavra não com o seu coração, nem com as suas leis culturais, a forma como você enxerga, mas como Deus enxerga. Porque a Bíblia, ela é atemporal. Ela é atemporal. Então, quando fala da vestimenta da mulher, não está falando nem sobre calça, porque nem existia calça. Os homens vestiam um vestido, né? Porque era uma túnica. A túnica é como se fosse um vestido. Então, nós temos que ter compreensão e sabedoria e entendimento para entender as escrituras conforme a vontade do Senhor e não conforme a nossa carne. Porque senão a gente faz o que Sara fez, entendeu o que Deus ia fazer, mas conforme o que ela conhecia. Conforme a lei da época dela, não conforme o que Deus queria. Exatamente, então vamos continuar. Então vamos lá, E né? aí, desculpa, o povo aí também que você está lendo é a mesma coisa, né? Exatamente. Entendeu que Deus ia livrar conforme a vontade deles. Deus Conforme ia a vontade deles. para eles poderem fazer o que quiser, que nem o pessoal da hipergraça, né? Deus livra, mas eu posso fazer o que eu quiser, não preciso me preocupar com nada. Exatamente, tem a doutrina da hipergraça. Eu, né, conheci um cara, trabalhei junto com um cara que era dessa doutrina da hipergraça, que assim, eles falam, ah, não, Deus, quando pagou os nossos pecados na cruz, significa que não existe mais pecado, eu posso fazer o que eu quero. E Mas não é isso que está na Escritura, porque Jesus fala, morra para si mesmo e carregue a sua cruz. Exatamente. Então a palavra está sempre acima do que a gente acha. Então, exatamente. Então é isso. Não é o que a gente acha, é o que está na palavra. É o que está na palavra. E aí, voltando, né? Aí Arão, sacerdote mais preocupado em agradar o povo do que a Deus, foi lá, fez tudo o que o povo queria. E aí outro erro nosso. Não assumir os nossos erros. Não assumir quando a coisa der errada. Porque, aí, continuando aqui, ó, versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei. E fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, eis aí, ó, Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor Moisés, tinha visto que é um povo obstinado, aí continua. Aí, né, tem essa parte, vou dar uma pulada aqui, porque é cumprido, onde Deus, né, fala que ia dizimar o povo, Moisés fala com ele, tudo isso. Aí Moisés disse, vai interpelar Arão. Quando Moisés desce, ele vai interpelar Arão, o que aconteceu. Vai perguntar para Arão, para não saber o que é interpelar. Exatamente, tá, ele vai perguntar para Arão. Desceu do monte, as tábuas tinham sido, quando cadê? Aqui, e aí Moisés perguntou a Arão, o que fez esse povo para você, para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor, tu bem sabe como esse povo é propenso para o mal. Aí ele não, né? Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eles disse, quem tiver enfeites de ouro, trago para mim, pois trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Mas você vê aqui atrás que não. Desculpinha esfarrapada, né? Que ele moldou o bezerro, ele não jogou. Para Moisés ele falou, não, eu joguei no fogo e surgiu o bezerro. Né? Não, a culpa é tudo do povo e do acaso. Né? Então, já, né, tenta tirar o corpo fora. Não, né? assume a responsabilidade que nem Adão fez. Exatamente. Né? Então, tá aí. A gente, quando a gente vai lá, Deus dá uma ordem, a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus, faz a coisa com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, do nosso jeito, a coisa dá errado, dá caquinha, né? Aí quando vê a bucha por conta do que a gente fez, a gente quer tirar o nosso corpo fora. Não fui eu, né?
Eu só joguei ali no fogo, surgiu o bezerro. Ah, puf, mágica, né? Perdi pim-pim, o bezerro surgiu, né? Então, quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, né? Até no grupo a Roberta tá montando, né? Quando eu montei essa pregação, como eu falei, eu tô ela com mais de um mês, eu nem imaginava que a Roberta ia falar isso, né? Justamente de montar o grupo e o negócio lá, né? Para trabalhar justamente isso, né? Você não montou o negócio lá, Autorresponsabilidade. de autorresponsabilidade, de tudo isso. Então isso fala muito disso também, autorresponsabilidade. E eu nem sonhava, né? Em fazer a Roberta fazer qualquer coisa nesse sentido quando eu montei isso daqui. Né? Então, a autorresponsabilidade. Passei na frente de Deus, quis fazer a coisa do meu jeito, então eu vou. Não, fui eu. Vou assumir. Pecando, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Irmão, eu sempre tenho escolha. Exatamente. Não, fui eu. Eu errei, eu pequei, eu fiz besteira, eu vou assumir o meu erro. Tá certo? Outro. Continuamos agora, justamente esse estudo da fé e da nossa fé e do nosso jeito. 1 Samuel 13, a partir do 8. Abra aí na sua Bíblia. 1 Samuel o quê? 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. Do 8 ao 14. Abrir aí, vamos embora. 1 Samuel 13, a partir do 8. Aqui fala justamente de Saul, estava esperando, o rei Saul estava esperando o profeta Samuel para poder fazer o sacrifício, a oferenda, todo o ritual lá para Deus, para eles poderem ir à guerra. Né? Samuel estava demorando, mais uma coisa, né? Saul não tinha paciência para esperar o tempo de Deus. Samuel estava demorando. Saul quis fazer o quê? Samuel está demorando, eu vou fazer eu. Né? Então aqui já tem uma coisa. A intenção de Saul era má aqui? Saul tinha uma intenção má, queria fazer algo errado? Não. Ele queria fazer uma oferta para Deus. Né? Então, vamos lá. 1 Samuel 13. Ele queria agradar os soldados também, que nem o Arão. Tá, vou chegar lá. Então vamos lá. 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam se reunindo em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecê-lo o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. Eu joguei fogo, mágica. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, Saul preocupado em agradar homens. Saul preocupado com a circunstância dos homens. Né? Samuel deu 7 dias, agora está 7 dias, Samuel não apareceu, eu vou lá fazer eu com a minha mão. Então,
esse passagem deixa também uma limar, de novo, né? Ressalta a coisa do agradar homens. Ele viu lá preocupado que o soldado estava se dispersando, que o soldado estava indo, com medo que os filisteus viessem, ele não tinha feito o holocausto e tudo isso, quis ele fazer com a mão. A intenção dele era errada? Não. É aquela coisa, o que vamos dizer assim... Ele não estava oferecendo sacrifício para o demônio. Qual que era o padrão? Qual que era o padrão? Fazer o sacrifício para Deus proteger, para eles irem para a guerra e ganhar a guerra. O que Saul quis fazer? O sacrifício para Deus. Ele quis seguir o que era o certo, ele quis seguir o certo. Só que é onde fica justamente a lição dessa parte. Era ele o responsável por fazer esse sacrifício? Não era. Não era ele o sacerdote. O sacerdote era Samuel. Ele era o rei. Ele não era o sacerdote. Então tá aí mais uma coisa. Da gente querer fazer as coisas que não é nossa função. Da gente querer fazer aquilo que não é nossa função, que é a função do outro. Né? Que nem aqui. Eu e a Roberta, nós temos uma espiritualidade bem diferente, né? É a mesma coisa que eu chegar aqui e querer me pôr aqui a profetizar, a disparar as profecias aqui. Não sou eu, não, essa é a parte dela, né? O profeta da igreja, o profeta da casa, da família é ela, não sou eu, né? A minha missão é o cuidado, a minha função é o pastoreio, é o cuidar das pessoas. Esse é o meu dom, né? A minha parte é esse, o meu dom é esse, é o cuidado das pessoas. A parte profeta é ela. Então, se eu for querer, eu quero ser o profeta. Eu gosto de profeta, ser profeta é legal. Eu vou profetizar, Não, aí sou eu fazendo, não é Deus. Não é Deus. Não precisa nem passar para essa parte de sacerdócio, mas a parte mesmo de homem e mulher, né? Sim, nosso casamento foi também restaurado quando cada um assumiu o seu posto, exatamente. Nosso está casamento sendo, né? Restaurado está dia após dia, dia após dia, sempre vai ser, né? É uma obra eterna, porque a gente não é perfeito, a gente sempre tem o que melhorar. Quem fala que já melhorou tudo que tinha para melhorar, que fez tudo para fazer, nem começou. É o que diz a palavra, né? O bem que eu quero eu não faço. Exatamente. O mal que eu não quero eu não faço. Eu faço, de glória em glória. Todo dia, a cada dia. Não falo isso porque eu mesmo já cumpri, mas não olhando para as coisas para trás, olho para frente, que o alvo é Cristo, né? Exatamente. Mas é isso que nós temos aprendido dia após dia, cada um tomar o seu lugar. Porque por mais que eu queira fazer algo bom, se não estou no meu lugar, eu coloco tudo a perder. Exatamente. Então, o que aconteceu? Então, Tomou o posto. Mulherada. Por mais bem que você queira fazer para sua família, não se coloque no lugar de homem. Não se coloque. O sacerdote é o seu marido. Exatamente, né? O nosso casamento, para vocês terem uma ideia, até polícia ela já teve que chamar, né? Antes da conversão. Antes da conversão. Não. Tem gente que não sabe, é melhor falar, né? Antes, então, você não sabe, nós, né, não nascemos em berço cristão, né? Éramos sacerdotes de Umbanda. Antes da nossa conversão, até polícia, para mim, ela já teve que chamar. E após a nossa conversão, o nosso casamento começou a entrar no eixo quando cada um assumiu o seu papel. Quando ela assumiu o papel dela de esposa e eu assumi o meu papel de marido. Porque era completamente trocado isso. E eu achava que eu estava certa. Porque... E na cabeça dela, a intenção dela era amar? Não. Na cabeça dela, ela estava fazendo certo. Ela achava, não, o Alan não faz, eu vou fazer. O Alan não é, eu vou ser. Né? O Alan não está, eu vou estar. Não façam isso, mulheres. Ele nunca vai fazer se você estiver fazendo. Exatamente. O seu papel, se o seu marido não está no lugar certo dele, você mulher, o seu papel não é fazer no lugar dele, é ajudá-lo a assumir esse lugar. E orar. Orar. Joelho no chão, oração e intercessão, e ajudá-lo a assumir esse lugar. Né? E você, homem, que está me ouvindo, toma vergonha na tua cara e assume teu lugar, banana. Homem, a conversa é menos delicada. Então tá aí. Saul não tinha intenção má. Não era que nem o povo no Egito que quis fazer
deuses que, tipo, que a intenção era amar e ia contra todas as regras, as leis e tudo isso. A intenção de Saul era fazer o que Deus tinha mandado fazer o sacrifício, pedir a benção dele para ir para a guerra. Mas ele tomou o lugar que não era dele. Então, né? Por pressa e falta. Por pressa. Pode ver que é sempre a mesma coisa. Falta de temor. Pressa, falta de temor, falta de confiança que Deus vai fazer e querer do seu modo e não no modo dele. É sempre essas 4 coisas que nos fazem fazer porcaria, fazer besteira. Sempre. Vocês vão ver aqui. Eu ainda vou abrir um monte, ó, tanto de marcador. Eu ainda vou abrir com vocês um monte de passagem. E é sempre a mesma coisa. É sempre essa mesma coisa que faz o povo fazer caquinha. Sempre. Sempre. Então foi lá e Saul tirou dele e de toda a descendência dele o trono de Israel por conta disso que ele fez, né? Por conta disso que ele fez. Aí, continuamos. Agora vamos para o que a coisa deve ser, para Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Abra aí. Agora a gente, né, aqui a gente já aprendeu um pouquinho do que não tem que fazer, de como não é, e vamos começar a ver o que tem que fazer. Opa, passei, corta de novo. Mateus 17, 20. Então, Alan, o que é que a gente tem que fazer? Como a gente tem que fazer? Como a coisa tem que ser da forma certa? Com a palavra Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Mateus 17, 20. Inclusive, um adendo aqui. Vocês vão ver que a forma que eu vou ler, que eu vou falar, não é a forma que está escrito aí na tua Bíblia. Por quê? Erro de tradução. Esse versículo, nas nossas Bíblias de hoje, essa nossa Bíblia comum de hoje, ela passou do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o... Ela passou um monte de versão diferente, ela teve um monte de tradução e com o tempo essas traduções acabaram tendo alguns erros de tradução. Esse versículo é um deles. Onde fala da fé do tamanho do grão de mostarda, se você pegar lá o original, não é do tamanho que está escrito, é como. Como? Então, por quê? A fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá. E ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Tá falando lá dos demônios. Então, vocês veem, Jesus é justamente a promessa que Jesus nos dá. Se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, a gente faz tudo. Tudo que ele fez, aí continuando aqui, que não vou ficar lendo muita coisa, já é uma pregação longa essa daqui. Se eu não acelerar, a gente só sai daqui amanhã cedo. Então, o negócio é, ele fala que a gente pode fazer tudo o que ele fez. É só nós termos qual que é o segredo para tudo. O segredo para a gente fazer o que Jesus fez e o segredo para a gente não cair aonde o povo caiu em tudo isso que a gente estudou até aqui. Ter a fé como um grão de mostarda. Aí tá lá, como é esse negócio aí da fé como um grão de mostarda? Não é só aquela coisa da fé pequenininha que o povo fala, porque o povo seguia nesse texto errado, né, traduzido errado. Ah, não, uma fé pequenininha, que a nossa fé é tão pequena que se tiver daquele... Não, não é isso. Ao contrário. O que é o grão de mostarda? Os grãos em geral. Você tem a semente, você planta essa semente para essa semente germinar. A maior parte das sementes ela tem que ser cuidada, armazenada e conduzida de uma certa forma. E se ela não for plantada a tempo certo, armazenada no tempo certo, cuidada do tempo certo, a hora que você plantar ela não vai germinar. Ela seca, ela dá caruncha, ela dá, né, as coisas lá. Até se tiver alguém, você do agro, comenta aí, né? Essa semente ela tem todo um cuidado que a semente tem que ter para essa semente poder germinar e dar os frutos. O grão de mostarda é ao contrário.
Você pode pegar um grão de mostarda, deixar ele largado aí em qualquer canto, de qualquer jeito, no que for. Você pode deixar ele no sol, no calor, no frio, no que for. Que hora que você plantar ele, aquele trocinho daquele tamaninho, vai virar uma árvore, um troço enorme. Então, é isso que a nossa fé tem que ser. Uma fé a toda prova. Uma fé que aguenta tudo. O grão de mostarda, ele aguenta tudo. Ele aguenta tudo. Resistente, né? Ele é resistente. Você pode colocar ele sob o que for, que a hora que você plantar ele, ele vai germinar. Colocou ele numa terra boa, numa terra cuidada, ele vai embora e vai virar um colosso de uma árvore. Persistente, resistente, resiliente. E quando dá espaço, vai. Assim então é isso que a nossa fé tem que ser. É isso que Jesus nos quis dizer aqui. Nós temos que ter uma fé persistente, resistente, resiliente. Então, o que aconteceu? Abraão, Deus fez a promessa para ele. Você vai ter tanto descendente que não vai dar nem para contar. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, o que era? Não, Deus prometeu. Deus vai cumprir. Deus prometeu. Na hora certa, Deus vai cumprir. Glória a Deus. A circunstância diz que não. Eu estou envelhecendo. Minha mulher está envelhecendo. Minha mulher já está na menopausa há 20 anos. Não, mas se Deus prometeu, Deus vai fazer. É isso que tem que ser nossa fé. Você aí que tá parado, desempregado, pô, o Brasil está em recessão, o país está numa recessão medonha, cada vez o desemprego aumenta, as empresas estão fugindo do país. Se Deus prometeu que você vai ter um emprego, Deus vai cumprir. Faz a tua parte, né? Faz teu currículo, vai lá, entrega o teu currículo, mas não entre em desespero, não queira fazer com a tua mão, não queira fazer besteira, não queira seus valores. Não, pô, apareceu uma proposta, mas sei lá, um bordel me chamou. Não, é certo um cristão ir trabalhar num bordel? Não, não é. Então, obrigado, prefiro continuar desempregado do que ir contra as leis do meu Deus, né? Então, sabe, segue e vai e espera o tempo de Deus, espera o agir de Deus que ele vai fazer. É isso que a nossa fé tem que ser. E aí você vê, essa é a promessa de Jesus. Não, essa coisa de fazer tudo que ele fez não é figurado, é linguagem figurada. Não, não é não. É literal. Você vê quem conseguiu fazer isso, quem aprendeu isso certinho, conseguiu fazer isso. Os apóstolos. Depois, né, de muita cabeçada, depois de Jesus falar que tem que ser manso, que não pode pagar o mal com o mal, não pode pagar, né, olho por olho, dente por dente, né? Quando prendem ele, depois de Pedro já tinha passado 3 anos com ele, sendo o principal dele ali, Pedro vai lá, o quê? Sapeca a orelha do soldado fora, né? Jesus vai lá, cola a orelha do cara de novo. Então, depois de muita cabeçada, então, mas aí, é fácil chegar a isso? Nem um pouco. É difícil, é sofrido, é muita insistência e muita coisa. Mas nós temos o Espírito Santo de Mas Deus nós temos o Espírito Santo que nos guia a isso, exatamente, né? E aí, tem muitas passagens aqui que provam que isso que Jesus fala de fazer, o que ele fez, mostra, né? É literal, e mostra os apóstolos fazendo isso. Como eu falei, vou ler uma só, porque essa pregação já é longa, se eu não encurtar, fica eterna. Então vamos lá, Atos 20, do 7 ao 12. Atos dos Apóstolos 20, do 7 ao 12. Aí a gente vê qual que é, vamos dizer assim, a gente estudando os evangelhos, um dos milagres, né, mais notáveis, e foi onde o povo realmente começou a ir atrás, a seguir Jesus, e os fariseus querer matar, quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Arrancou o homem lá da cova. A gente vê aqui, Atos 27, a ressurreição de Eutico em Trode. Paulo ressuscita uma pessoa. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite.
Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Portanto, você que está aí, não durma. Não durma. Eu sou meio Paulo, mas aguenta firme. Toma um café aí. Toma um café que vai compensar. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levantaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Paulo ressuscitou uma pessoa, sem alarde, sem nada, o cara blum, caiu do terceiro andar, mortinho da Silva. Paulo só chegou lá, não, ele tá vivo, tá tudo bem. Virou as costas, foi embora, sem alarde, sem... porque é dele a glória? Não, é de Deus. Então o primeiro sinal tá aí. Tenha a fé resiliente, resistente, potente como o grão de mostarda. O segredo, vou dar aqui o segredo para você fazer milagres, né? Tenha a fé como a fé do grão de mostarda, resiliente, resistente, potente, inabalável. Não queira se gloriar. A fé é no Senhor, não é em si mesmo. Sim, a fé é no Senhor, a fé nele, como eu falei. Sem ele a gente não é nada. Sem ele a gente não é porcaria nenhuma. Tenha a fé nele, né? Entenda, não tenha orgulho, não tenha soberba, não tenha nada, entenda que é ele, como Paulo. Pode ver, né, que muitas vezes o povo, você lendo Atos, em todas as cartas paulinas, o povo queria glorificar Paulo, e Paulo sempre, né, sai daqui, né, não deixava. Então entenda que é ele, não somos nós. Não queira se orgulhar, se gloriar, olha, tá vendo? Eu faço milagres. Não, Deus faz milagre. Você é só um trocinho usado por ele que pode ser trocado a qualquer momento, né? O poder está nele. O poder está nele e não na gente. Tá certo? Então a gente tendo a fé da forma certa, ele deixa claro aqui, não só Paulo. Eles andavam, a sombra curava e tudo isso. Os apóstolos, depois que entenderam o recado, fizeram tudo aquilo que Jesus fez. Todos os milagres que Jesus fez, os apóstolos fizeram, cada um deles. Eles expulsaram demônios, eles curaram cegos, curaram paralíticos, eles ressuscitaram pessoas. Eutico não foi o único que ressuscitou. Teve mais ressuscitados aí, só sai lendo aí que vocês vão ver. Os apóstolos fizeram como Jesus prometeu, os apóstolos fizeram tudo aquilo que Jesus fez. Tudo aquilo que Jesus fez, os apóstolos fizeram. Mas, aí eu falo, é fácil chegar nisso? Não é. Olha a fé dos caras. Como era esse tipo de cristão que fez o que Jesus fez? Não existia energia elétrica na época. O que iluminavam as ruas eram postes, eram tochas, né? O que hoje é os nossos postes, na época eram tochas para iluminar a rua. E durante um bom tempo em Roma, qual que era a tocha preferida dos romanos? Cristãos. Empalava o cristão, botava lá no meio da rua e tocava fogo. Hoje, por muito menos, a gente está aí esbravejando, xingando, né? Largando Jesus, botando a culpa em Jesus naquilo que os homens fazem, né? Tendo vergonha de falar. Tendo vergonha de falar, vergonha de assumir, vergonha de perder o emprego, não fala. Então. Medo de perder amigos, não fala. Exatamente. Então, pô, meu amigo tá fazendo uma besteira. Eu vou exortar o cara? Não. Eu vou ficar quietinho. Vai que ele se magoa e se afasta de mim. Não, tô aqui, não sei o que, no meu trabalho, meu chefe tá mandando eu fazer uma coisa que vai contra o meu princípio. Eu vou olhar pro meu chefe e falar, não, eu sou cristão, sinto muito, isso eu não faço? Não, eu vou lá, eu vou fazer, porque eu não posso perder meu emprego. Não, meu emprego é do Senhor, meu emprego é bênção do Senhor. O Senhor me deu essa bênção do meu emprego, e eu vou fazer aqui um monte de coisa que desagrada ao Senhor. Vou fingir que nem sou cristão dentro do serviço. Peraí, eu trabalho aqui há 5 anos, não tem uma pessoa aqui dentro que sabe que eu sou cristão.
peraí, tem algo errado aí. Tem algo errado aí, né? Sede o sal da terra. Aonde você põe sal, o sal muda aquele lugar, não é? Qualquer comida que você põe o sal muda aquilo ali. Então é tua obrigação como cristão, aonde você passar, aquele lugar ser mudado. Você não pode passar despercebido. Inclusive, o que muitos religiosos de plantão, nossos hoje em dia, defendem daquela coisa de usar terno, usar gravata e não sei o que, e toda essa religiosidade descabida, dessa parte que justamente fala que o cristão não pode passar despercebido, não é na tua roupa, não é no teu jeito de vestir, é no teu comportamento. Lê o capítulo inteiro. É no teu comportamento. O teu comportamento não pode passar despercebido aonde quer que seja. Independente da roupa que você está usando. As pessoas têm que ver Cristo em você. Exatamente. Independente da forma como você está vestido, as pessoas têm que ver Cristo em você. O teu comportamento tem que dizer sobre você. O teu comportamento tem que dizer sobre você. Não que você possa se vestir de uma forma que vá contra o que está na palavra. A palavra fala sobre imoralidade sexual, a palavra fala sobre lascívia, né? Então não é sobre a roupa, o tipo de roupa, sim, mas o que ela... que a gente estudou até agora aqui nessa o que ela transmite, né? Mas de repente tem alguém chegando, pega só essa parte, é bom sempre esclarecer. Porque é um assunto delicado. É o que a sua roupa transmite. A sua roupa não pode transmitir lascívia. Então não eu fui numa igreja lá que eles falaram que a mulher não pode usar calça, a mulher só pode usar vestido. A mulher tem lascívia, é uma mulher que gosta de provocar os homens, põe uns vestidos que colado, que vem os decotes aqui e acha que tá tudo certo. Não está tudo certo. Porque o que a palavra fala é sobre o nosso comportamento. Não pode ser um comportamento errado. Por isso que Jesus fala tanto dos fariseus, né? Sepulcros caiados. Que são bonitos por fora e podres por dentro. Então não é sobre isso. É sobre nós sermos compatíveis. O que é por fora do que é por dentro. E tomar cuidado com o excesso de regras por fora. Porque foi por isso que Jesus não foi aceito como o Salvador e o Messias pelos judeus. Porque eles queriam pôr ele dentro de uma caixinha. Aliás, daquilo que eles por achavam alguns judeus da época, porque os apóstolos eram judeus, enfim. Todos os primeiros cristãos. Os fariseus, que eram uma espécie de judeus da época, porque do mesmo jeito que hoje tem vários tipos de denominação evangélica, tinha vários tipos de denominação judaica. Então, fariseus, saduceus, como que chama os que viveu no deserto? Esqueci o nome também. Essênios. Os essênios. Então, os fariseus, eles tinham uma preocupação muito grande. Era como se fosse hoje as denominações que faz a mulher ter que usar vestido, o homem usar terno, o homem não pode ter barba. Que nada a ver, porque se for seguir pela Bíblia, o homem não podia cortar a barba na época, tinha que deixar a barba no negócio. Por isso que o judeu está aqui. Enfim, então eram como se eles fossem esses religiosos atuais. Os fariseus eram assim, tinha todo um ritual, qualquer um que fugisse disso, e Jesus fugia, porque Jesus era simples. Jesus, ele veio quebrar a religiosidade, ele não veio quebrar a lei, mas ele veio quebrar a religiosidade. Né? Então, nós precisamos nos preocupar em quebrarmos a religiosidade, porém não quebrarmos as leis. Então, as pessoas devem reconhecer as leis de Deus em nós, mesmo com que a gente não se vista conforme alguns padrões religiosos. Inclusive é aquela coisa, quanto mais a tua roupa tiver parecido por aí, mais você tem, as pessoas têm que te reconhecer como cristão. Vamos ver, eu tô aqui. Camiseta e calça como qualquer um. Mas aonde eu vou, rapidinho as pessoas sabem que eu sou, porque eu não escondo. Eu falo, né? Enfim, os cristãos da época não escondiam, que era isso que você estava falando. Os cristãos da época não escondiam. Os cristãos da época eram mandados para a fogueira, eram perseguidos, eram queimados, eram mortos, eram apedrejados, eram assassinados. Eles passavam fome porque ninguém dava emprego, ninguém ajudava, ninguém fazia nada, e eles não arredavam o pé.
eles não mudavam 1 milímetro daquilo que Jesus mandava, daquilo que Jesus queria, daquilo que Jesus deixava para eles. Por isso que eles conseguiram cumprir com aquilo que Jesus deixou e fazer todos os milagres que eles fizeram e ter a fé da forma certa. E é como falei, a gente por muito menos abandona a Cristo. A gente abandonar a Cristo por muito menos. Então tem isso. Quer fazer milagre, né? Como eles fizeram? Obedeça. Obedeça a Jesus. Inclusive, e aprenda a esperar. Porque acho que se for para pôr um título, né? O título dessa pregação seria A Fé dos Apóstolos. Obedeça e aprenda a esperar, porque eles receberam o Espírito Santo, porque esperaram, porque Jesus mandou para Jerusalém e boa parte foi embora. Boa parte foi embora, exatamente. Porque não quis esperar de novo. De novo. Justamente, quem que recebeu, vamos dizer assim, a glória, né? Quem que recebeu essa recompensa? Os que tiveram paciência, persistiram e esperaram no Senhor e seguiram o que ele falou. Fique em Jerusalém, não sai de Jerusalém. Os que ficaram, os que seguiram o que ele falou, os que obedeceram a Cristo, receberam o Espírito Santo. Que nos capacita a fazer o que ele fez em coisas maiores. Durante a festa de tabernáculo. E tabernáculo não, pela mãe do guarda, Pentecostes. Pentecostes, é. Shavuot, não Sukkot. Receberam o Espírito Santo durante a festa de Pentecostes e saíram fazendo tudo o que eles fizeram lá. Então, eis aí, só minha bateria. Então, é isso aí. Temos que ter essa fé e a gente consegue. Aqui prova que tem como. Aí, Alan, por que hoje não está assim? Vamos saber por que hoje nós aqui, cristãos de 2025, nós estamos assim? Apocalipse 3:15. Abre lá. Apocalipse 3:15. Abriu aí? Só rapidinho, que é só o último livrinho aí. Carta à Igreja de Laodiceia, 15. Conheço suas obras. Sei que você não é nem frio nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Ainda porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico. Eu adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você diz, eu uso terno, eu uso gravata, eu não uso barba, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sigo a lei que o homem impôs e se acha num pedestal frente aos outros cristãos, pois eu digo, você está nu, você é morno. Então ele fala aqui, isso é a igreja de hoje, é morna. Eu vou lá no domingo, sento na igreja, assisto um culto, levanto, viro as costas, vou para casa e me acho o máximo do cristão. Né? Então vou lá no dia errado, que não é o dia que ele mandou, é o dia lá do Deus romano pagão, do Deus pagão romano. Vou numa igreja com o culto todinho formatado de acordo com os cultos pagãos romanos. Faço tudo o contrário do que ele está mandando fazer. Me acho o must. E o que ele mandou, né? O que ele mandou, que a verdadeira fé é ajudar as pessoas, é fazer, né? Vão, né? O id. Vão, façam discípulos. Você não sai, você não prega para ninguém, você não ajuda ninguém. Você não divide a sua túnica. Você não divide a sua túnica. Não dá outra face. Você não dá a outra face. Não ora pelos seus inimigos. Você não ora pelos seus inimigos. Se ora é para o inimigo cair. Se ora é para o inimigo cair, né? Macumba gospel. De macumba nós entendemos aqui, nós veio de lá. O que tá cheio de macumba gospel nessas igrejas de hoje, eu não vou nem estar nesse mérito, que aí eu fico 20 dias aqui pregando sem parar. Vocês vão tudo dormir e cair nos telhados aí, igual eu, tipo. Orando para ter o marido da irmã. Orando para ter o marido da irmã,
Não ora para ter o marido da irmã, ora para Deus te transformar, que nem Deus transformou a irmã. Orando para fechar a igreja porque não concorda com o jeito do outro. Exatamente. Exatamente. Se sentindo soberbo que nem o fariseu, que está orando o que Jesus fala, que está orando o fariseu e o publicano. O publicano pede desculpa e o fariseu, eu faço isso, eu faço aquilo, se gabando, se orgulhando. Exatamente. Da graça, que é graça, é misericórdia, não é por merecimento, não é por mérito. Se orgulhando do que Jesus pagou, não foi do que Jesus você pagou, que pagou. do que Jesus fez, do que Jesus é. Indo buscar a Deus para prosperar e não para se arrepender dos pecados. Exatamente. Por isso que não tem hoje em dia o que tinha antigamente de milagres e sobrenatural. Para muitos, isso aqui não é uma igreja. Para muitos, se nós fôssemos abençoados por Deus, a gente estaria num templo grandão, cheio de gente aqui atrás. É essa a vontade de Deus? Pra gente não é. Pra gente, a nossa missão é no campo. Né? Nós somos itinerantes. É como o Paulo. É como o Paulo. Uma igreja física pra gente não é a vontade de Deus. Em todos os lugares. Alcançar as pessoas em todos os lugares, de todas as formas. De todas as tribos de todas as tribos. Então é isso. Você está querendo o que Deus quer ou você está querendo aquilo que você quer e está querendo forçar Deus a fazer aquilo que você quer? Aliás, isso também explica o porquê do nosso jeito. Porque Deus quer que nós alcancemos o que a igreja farisaica de hoje não alcança. Por causa da sua religiosidade. Paulo diz, me fiz tudo para alcançar todos. Nós precisamos, como cristãos, pararmos de colocar Deus numa caixinha que ele mesmo não se colocou. Exatamente. Então, assim, por que a igreja de hoje não faz o que a igreja do passado fez? Por que nós hoje não fazemos o que os apóstolos fizeram? Porque não tem mais o Espírito Santo? Porque não sei o quê? Porque se retirou? Não! É porque a gente não tem a fé que eles tinham. Jesus falou, né? Lemos lá, Mateus 17, 20. Dos dois lados. E aí é necessária a fé dos dois lados. É necessário a fé. Por exemplo, se eu vou orar para o Alan, é necessária a minha fé e a fé do Alan. Porque Jesus, quando curava, falava, a tua fé te curou. Então, às vezes, você pode estar falando assim, nunca recebi então, porque o meu pastor não sei o que não. Também. Você às tem vezes, fé. o seu pastor tem fé. Quem não tinha fé era você. Exatamente. Entendeu? Então, não vai sair culpa. A gente não está falando isso para você sair culpando os lugares que você frequentou, não. Porque, às vezes, você até frequentou um lugar bom e um lugar onde o pastor realmente tinha uma unção do Senhor e tinha fé. Mas você não tinha fé o suficiente. Então, a fé tem que vir dos dois lados, tá? A fé não é de um lado só, não. A fé é do discípulo, do apóstolo que está tendo, e a fé é de quem recebe. Certo? Aí você pode falar assim, mas Lázaro, Maria e Marta não tinham fé. Não tinham fé de que Jesus ia fazer aquela hora, mas tinham fé de que Jesus podia. Tanto que elas falaram, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele não tinha morrido. Elas tinham fé em Cristo. Por que Lázaro ressuscitou? Porque eles tinham fé. Exatamente. Aí, continuando, temos aí essa mornidão dessa igreja de hoje, blá, né, que Deus quer vomitar, porque vocês é tudo blá, nós é tudo blá, né, então, ele falou antes fosse frio, tipo, melhor assume, não, sou frio mesmo, tô no mundão mesmo, né, pelo menos você tá assumindo que você é. Continuando, por que hoje a gente não faz mais o que a igreja do passado fazia? Mateus 24, 10. Falta muito. Eu sei, só se parar de me interromper. Eu ia ficar quieta, mas você não gosta, você fica olhando pra mim? Você não gosta de olhar só pra lá, parecer se sente sozinho? Eu não tenho que ficar olhando, sei lá. Então. Mateus 24, 10 ao 13. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho às nações, e então virá o fim. Então aqui, onde nós estamos hoje? Nós estamos aqui. Podem, inclusive,
Não é o tema dessa pregação, pode ser uma próxima, mas estamos muito perto do fim. Muito, muito, muito. Então tá isso. A gente está justamente nisso. O amor esfriou. O amor esfriou. Teve um vídeo, procura aí, dá um Google aí, de um pastor que fez um tipo experimento social. Ele se vestiu de mendigo, ficou sentado na porta dele num dia de culto, como se fosse um mendigo, para ver qual que ia ser a reação do povo. Uma igreja enorme. Ninguém ajudou, não teve um que ajudou. Aí o cara levantou, tirou a roupa, entrou, desceu o sarrafo. Inclusive, eu já vi pastores, eu já vi pessoas, influenciadores cristãos, né, pregando que não tem que ajudar, que não tem que dar esmola, que não tem... Gente, é uma das ordenanças de Jesus, ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, os necessitados. É uma das ordens dele pra gente, ajudar as pessoas. E hoje nós estamos justamente nessa fase. O amor esfriou, não tem mais amor, o povo não quer saber de mais nada. Cada um quer ir para Deus, entre muitas aspas, porque isso não é ir para Deus. Quer ir para Deus segundo aquilo que ela acredita, segundo aquilo que ela quer e esperando aquilo que ela quer. E que Deus faça as vontades dela. É aqui, ó. Eu, tá tudo aqui em volta só. E Jesus não é isso. Tudo que ele sempre falou é sempre voltado para o outro. É ajuda, é faz, é dá, é ensina, é prega, é sempre voltado para o outro. E hoje, a igreja hoje está o quê? Está aqui, está tudo em volta aqui. Por isso que a gente não chega aonde quer, aonde tem que chegar. Não acontece o que tem que acontecer. Por isso a gente não faz o que a igreja primitiva fez. Porque a gente não tem a fé que a igreja primitiva teve. Porque a gente não passa nem perto do que Jesus mandou pra gente. E o último versículo da noite, terminando, inclusive, da noite, do dia. É a mania, né? Sempre à noite, as igrejas hoje. É o padrão. É o padrão. O cérebro fica condicionado. O que é fé? Né? Tá até meu boné ali, que eu não vivo sem meu boné, tá ali, tá escrito nele, né? Pega ele aí, vamos mostrar para ele. Até pôr aqui, mostrar. Aqui, ó. Vamos aí. Hebreus 11. Aí, aqui, ó. Hebreus 11:1. O que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Então é isso. Porque a igreja primitiva conseguiu e a gente não consegue? Porque eles tinham a certeza daquilo que eles esperavam. Jesus deu a promessa: tenham fé e vocês farão tudo aquilo que eu fiz. Eles tinham com ele essa certeza que eles fariam tudo aquilo que Jesus fez. Nós temos essa certeza hoje? Fica essa reflexão para você. Você tem aí essa certeza dentro do seu coração que tudo aquilo que Jesus fez você pode fazer? Você tem no seu coração a certeza de que aquele seu ente querido que está doente numa cama à beira da morte, se você for lá, pôr a mão, orar, ele tiver fé, você vai levantar ele daquela cama? Até melhor corrigir. Jesus, através de você, vai levantar ele da cama? Você tem essa certeza dentro de você? Nós estamos sempre lutando aqui para termos conosco essa certeza. Então fica aí. Tenha você, dentro de você, essa certeza de que tudo aquilo que Jesus fez, através de você, ele ainda pode fazer, como através dos apóstolos ele fez. Que você tenha a fé dos apóstolos, esse tema de hoje, tenha a fé dos apóstolos, que Jesus vai te usar assim como ele usou os apóstolos, da mesma forma. Porque o poder, o dom, não estava em Pedro, não estava em Paulo, não estava em nenhum deles. Estava em Jesus Cristo. Se em nome de Jesus eles fizeram,
em nome de Jesus, nós também podemos fazer. É só nós termos a mesma certeza que eles tiveram. Por hoje é tudo. Como que é? Agradeço pela minha oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Tomar uma água e vamos orar? Fé e obediência, tá? Não adianta eu ter fé e não obedecer. Eles tinham fé e obedeceram ao Senhor. Obediência anda com a fé. Se você tem fé, mas não tem obras, ou seja, se você tem fé, mas não obedece ao Senhor, algo está errado com a sua fé. Tá? Então, a fé não é só crer, não. A fé é obedecer. Se eu creio no Senhor, eu obedeço. Eu espero quando Ele manda eu esperar, eu levanto quando Ele manda eu levantar, eu vou quando Ele manda eu ir, eu fico quando Ele manda eu ficar, eu falo quando Ele manda eu falar, eu me calo quando Ele manda eu calar. Tá? Quer que eu ore? Porque você já pegou? A gente vai fazer a ceia, né? Isso aí pode ser. Ora. Dá uma atrasada boa. Ora a respeito do negócio. Vamos lá. Abaixa aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Pai, para que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. E nos traz um batismo de fé e obediência, Senhor, conforme a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nesse momento, sobre cada um de nós. Sobre cada um que aqui está ao vivo, que está assistindo depois, Senhor, venha com o Teu Espírito Santo e nos abençoa, nos traz um batismo de fé, uma fé resiliente, uma fé persistente, uma fé perseverante e obediência à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá uma fé, Senhor, e uma obediência conforme a Tua vontade, Senhor, para que nós possamos ser quem o Senhor quer que nós sejamos, para que nós possamos cumprir o nosso chamado aonde quer que o Senhor nos coloque e nos leve, seja na nossa casa, com os nossos familiares, seja com os nossos amigos, seja com os nossos vizinhos, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, aonde quer que o Senhor nos leve, que nós possamos cumprir a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Que nós não sejamos negligentes, que nós não sejamos omissos, que nós não tenhamos medo, mas que nós tenhamos a ousadia do Teu Espírito Santo para fazermos aquilo que o Senhor já nos deu autoridade para fazermos no santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Levanta, Senhor, os Teus filhos com ousadia, com uma unção de fé e obediência sem igual, para que nós possamos cumprir o ID aonde quer que o Senhor nos leve, aonde quer que o Senhor nos coloque. Em nome de Jesus, amém. Você que é mãe, pai aí, se tiver com seu filho perto, pega teu filho, se não tiver, estende a mão aí, pensa no teu filho, mentaliza teus filhos aí. Não, fica aqui na frente do seu pai. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, que essa fé que estudamos hoje aqui, que aprendemos hoje aqui, Senhor, que os apóstolos tiveram, Senhor, esta fé que a igreja primitiva aprendeu a ter, Pai, que essa semente dessa fé seja derramada sobre nós agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama esse Espírito sobre nós, Pai, derrama sobre nós essa fé, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que essa semente, como servo e sacerdote do Senhor e como sacerdote dessa casa, desse lar, eu declaro que essa fé também seja transmitida aos meus filhos, Senhor, que através, Pai, de mim, Senhor, essa fé possa ser transmitida aos meus filhos, Senhor. Unja-os, Pai, batiza-os, Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles também recebam esta fé, Senhor, que eles possam ser, Pai, os Teus missionários, que eles possam ser luz nesse mundo, que eles possam ser, Pai, os sinaleiros dos faróis desse mundo, Senhor, que aonde eles passem a partir de hoje, eles sejam reconhecidos como os Teus enviados àquele local, Pai, que eles não passem despercebidos onde quer que seja, Senhor, que eles possam ser um luzeiro desse mundo de trevas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém.
Peguem aí seu pão, seu suco, sua bolacha, sua água. Ó, muitas vezes a gente ora pro Senhor, ora pro Senhor, ora pro Senhor, mas não se posiciona, tá? Deus está falando que precisa se posicionar. Não adianta você orar, orar, orar pela conversão da sua família e agir como um ateu diante da sua família. Não adianta você orar pela conversão do seu marido, pela conversão dos seus filhos e agir como um ateu diante deles. Você precisa agir como Cristo agiria com cada um deles. Eles precisam ver Cristo na sua vida. Você precisa ser nascido de novo. Como você vai falar de Cristo Jesus se a sua vida não mostra que você é nascido de novo? As pessoas perguntam pra gente, nossa, ou se admiram, né? Nossa, o Pedro e o Lucas, né? São tão de Deus, a gente sente tanto de Deus. Eles são porque eles viram a nossa conversão. Eles viram a nossa transformação. Eles viram uma mãe doente, louca, egoísta, desequilibrada, tentando lidar com os problemas da casa sozinho. E viram um pai desequilibrado, maluco, tomando 1.500 remédios sem conseguir fazer nada, depressivo ou hiperagressivo com eles, sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Eles viram a nossa transformação. Eles viram nós morrendo para nós mesmos. Eu me calando, ficando quieta, indo orar em vez de reclamar e discutir com o Alan. Eles viram o pai se levantando. Eles viram a transformação. Por isso eles se converteram e a fé deles é do jeito que é. Porque eles viram. Então para de querer transformar a sua família e para de querer orar para a transformação e para a conversão da sua família se eles não veem Cristo em você, se eles não veem Jesus transformando o seu caráter. Jesus está falando, estão orando pela conversão dos seus filhos, estão orando pela conversão dos seus maridos, estão orando pela conversão da sua família, mas não se converteram verdadeiramente. Pedro só consegue fazer o que fez quando ele se converte. Jesus é muito claro na última conversa que tem com Pedro. O Satanás está me pedindo para moer você. E eu vou deixar. Eu vou permitir. Ele não fala eu vou deixar, mas ele dá a entender. Porque ele fala assim, eu vou orar para que você continue com a sua fé. E quando você se converter, ou seja, eu vou deixar Satanás vir para cima de você, Pedro, para testar a sua fé, fortificar a sua fé, para que você se converta realmente. E quando você se converter, você faz isso, isso e isso. Então Pedro só conseguiu ser quem ele foi e fazer o que ele fez porque ele tinha se convertido. Não adianta você andar com Cristo, dizer que anda com Cristo há tantos anos, porque Pedro andava com Cristo tete a tete há 3 anos e não tinha se convertido. Não adianta você falar, mas eu vou na igreja, eu sou cristão desde não sei o que, eu não sei mais o que eu faço para minha família se converter. Se converta! Se converta! Para que você tenha autoridade no nome de Jesus, para que eles vejam Jesus em você e eles queiram esse Deus que transformou você. Então Deus está dando um recado muito claro. Eu estava orando ali em línguas, ele mandou, fala. Então tem alguém aqui na live, ou ao vivo ou gravado, ou nas duas, tem mais de uma pessoa. Tem mais de uma pessoa na live que precisa ouvir isso. Não adianta você orar e ter fé que Jesus pode transformar e que pode converter a sua família se você não se converter de verdade. Se arrepende dos seus maus caminhos. Se transforma.
Age conforme as escrituras, por mais doído que seja. Vocês não acham que é fácil, não. Vocês veem o que é bonitinho, vocês veem eu aqui com o Alan, vocês veem os nossos vídeos, veem as nossas fotos de família. Vocês acham que foi fácil? Foi fácil ver o Alan não fazendo nada, que o Alan não fazia nada na vida, o Alan era encostadaço na vida. E eu, em vez de chegar e fazer o que eu fazia antes, de gritar com ele, falar, vamos, meu filho, o que tu tá pensando que isso aqui, isso aqui? Ir pro meu quarto chorar e colocar o meu joelho no chão e orar, vocês acham que era fácil? Pra mim, ficar calada, quem me conhece sabe, pra mim ficar calada é a pior coisa na vida. Vocês acham que é fácil ser transformado no espírito? Vocês veem os jardins dos outros tendo flores e querem as flores dos outros, mas não querem regar, não querem plantar semente, não querem pagar o preço, paguem o preço. Morram pra si mesmos e a casa de vocês vai ser edificada. Porque não falta poder para Deus para transformar a sua família. Não falta poder para Deus para ele converter o seu marido, para ele converter os seus filhos. Falta você se posicionar em ousadia e em obediência ao Senhor. E se converter dos seus maus caminhos. E se posicionar como Deus quer que você se posicione. É isso que falta. Não falta poder e autoridade do Senhor. Não falta milagre para vir do céu. Uma vez Deus falou para mim assim, eu tenho azeite para derramar o quanto eu quiser. Sabe o quanto que eu vou derramar? O quanto me trouxerem das vasilhas. Porque quando a viúva vai pedir ajuda para o profeta fala assim, vai nos vizinhos e pega as vasilhas. E quantas vasilhas ela trouxe, quantas foi enchido de azeite? Quantas vasilhas você tem levado para o Senhor? Quantas vasilhas de obediência você tem levado ao Senhor? Quantas vasilhas de oração você tem levado ao Senhor? Quantas vasilhas de jejum você tem levado ao Senhor? Ah, mas eu não consigo fazer jejum. Faz o que você conseguir. Eu não consigo fazer 7 dias. Faz um. Eu não consigo fazer um dia. Faz toda manhã. Para de arranjar desculpa. Aí depois vê o campo florido dos outros. Eu queria tanto ter um campo florido assim. Você faz o que o outro está fazendo em Cristo Jesus? Vai ter o seu devocional. Vai orar. Vai fazer o seu jejum. Vai fechar a sua boca. Vai se arrepender dos seus maus caminhos. Vai ser convertido, que Deus faz o que ele pode fazer. Deus pode fazer. Deus está falando, eu posso fazer. Só que vocês estão sendo pedra de tropeço na conversão dos seus próprios familiares. Porque eles olham e falam assim, pra que eu vou pra igreja? Pra ficar igual a ela? Deus me livre. Presta atenção, hein? Como que é? Você quer refletir Jesus num espelho embaçado e aí reclama que as pessoas não estão enxergando ele. Uau. É isso aí. Então vamos lá? Bora pra você. Chega de sapatada, né, por hoje. Não ia falar nada, ele comecei a orar, ele mandou falar. Chega de coisa. Não tinha nada a ver com nada. Pai, muito obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez na cruz por nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por ter nos salvado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter redimido os nossos pecados, por ter nos deixado, Pai, a sua palavra, o seu exemplo, Senhor, de fé. Muito obrigado, Senhor, por ter nos deixado a trilha, Pai, que devemos seguir pela nossa salvação. Assim como o Senhor nos ordenou, toda vez que comerdes e beberdes, façam isso em memória de mim. Consagramos, Pai, este pão e este suco, Pai, que simbolizam, Pai, o teu corpo e o teu sangue, Pai, vertido, Pai, dado em nosso favor na cruz, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ter esta mesma fé, Senhor, para que possamos ter esta mesma fé em nome de Jesus, Amém. Pai. Amém. Sai e põe o músico lá do irmãos. Pega aí. E ao partir o No samba, meu irmão? os nossos olhos se abrem. Samba, meu irmão? No samba? Samba. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Pode ser no normal mesmo. Queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Pai,
Da mesma forma, Pai, que você sempre lavou os pecados, Pai, nossos pecados, Senhor, que Ele possa hoje, Pai, simbolicamente através desse culto, Senhor, lavar, Pai, toda essa falta de fé, Senhor, lavar essa fé torta, Senhor, em nosso, Senhor, que Ele possa, Senhor, lavar, Pai, todo esse engano, Pai, dessas falsas igrejas, Pai, todo engano, Pai, estipulado por Roma, Pai, para o seu povo, Senhor, todo esse engano dessa fé entronhada em crítica do passado, Senhor, que Ele possa, Pai, o seu sangue possa derramar sobre nós a sua verdadeira fé, Pai, a seu verdadeiro evangelho, a sua verdadeira mensagem, Senhor, limpa e transparente e cristalina, Senhor, em nome de Jesus. Os nossos corações queimam de amor. Tomem aí o vosso vinho. Eu leio o vinho e fico na cabeça. De honra, Ele está na mesa, Ele observa, sabe que o esperamos e ao baixinho os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, solta a voz e diz, ao som da chuva. Orações, pedidos de orações. Eu mandei o nosso Deus, uma pessoa deixou nos comentários a gravação do outro culto. Nazireus. É só entrar no WhatsApp, já tá. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu oro, Senhor, por todos os pedidos de oração, Senhor, das pessoas que estão aqui ao vivo, Senhor, que estão vendo essa live gravada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja feita, Pai, acima de tudo, a sua vontade, Pai, que, como aprendemos aqui hoje, Pai, não a nossa, a sua vontade, Pai, mas que dentro disso, Pai, dentro da tua vontade, Pai, tudo aquilo que as pessoas deixaram, que as pessoas pediram, Pai, aqueles que pediram por saúde, Pai, aqueles que pediram por libertação, Senhor, traga-nos a saúde, liberta-nos de todos os males, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pela Maria Laudelina, Senhor, pelo Wilson, pelos filhos e pelos genros, Senhor, traga a união para essa família, Pai. Traga a união para essa família, Pai, liberta-os dos mal, liberta-os dos enganos, Pai, do inimigo de Satanás, Pai, que todo levante de inimigo de Satanás caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão doentes, Pai, que essa mensagem está chegando a eles que estão doentes, Senhor, que sejam curados agora em nome de Jesus. Aqueles que creem em Ti, Senhor, sejam curados, aqueles que creem em Ti, Senhor, em nome de Jesus, doença Pai, física, que sejam todos curados mental, em nome de Jesus, emocional, todas as doenças físicas, mentais, emocionais, sejam curados em nome de Jesus. Todos aqueles que estão sob a influência de Satanás, como eu estive, todos aqueles que estão endemoniados, possuídos, possessos, que sejam libertos em nome de Jesus, que todas as amarras caiam, que todas as escamas caiam, que todos os domínios mentais de Satanás sobre as mentes caiam em nome de Jesus, a autoridade do nome que é sobre todo o nome, que tudo caia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, cuida, Pai, dos corações cansados, Senhor. Abaixa um pouco só, tá? Senhor, cuida dos corações cansados, Senhor. Cuida, Pai, dos teus filhos, Pai. Aonde há cansaço, que o Senhor venha com renovo, Senhor. Aonde, Pai, há o cansaço, que o Senhor venha, Pai, renovando a fé, Senhor, dos teus filhos, Pai.
Teus filhos, Pai, que muitas vezes estão esperando e que já tinham desistido, Senhor, que possam recuperar a fé no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sê com cada um, Pai. Restaura a alegria, Pai, dos corações que estão tristes, Senhor. Refaz, Senhor, os corações, Pai, que estão em luto, Senhor, os corações que estão, Pai, amargurados, Senhor. Venha com o teu Espírito Santo, Senhor. Venha com a tua presença que traz a paz que excede todo entendimento. Venha com a tua presença que renova a alegria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Levanta os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Faz o que só o Senhor pode fazer. Só o teu Espírito Santo pode transformar, renovar, curar e libertar, Senhor. Nós nada somos sem ti. Espírito Santo de Deus, venha de forma poderosa sobre cada um aqui. Venha sobre a casa de cada um, Senhor, aqui, Pai. Entra na casa, Senhor, e faz só o que só o Senhor pode fazer. Opera os teus milagres, opera as tuas maravilhas, Senhor. Nós cremos que o Senhor tudo pode fazer. Faça, Senhor, conforme a tua vontade. Faça, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que só o Senhor pode fazer. Entra com o teu Espírito Santo, Pai. Entra com o teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um. Entra com o teu Espírito Santo, Senhor. Que haja um batismo do teu Espírito Santo na vida dos teus filhos, Senhor. Que eles não te conheçam apenas de ouvir falar, mas que eles te conheçam de andar contigo. Que eles te conheçam de intimidade, Senhor. Que eles te conheçam, Pai, de ter comunhão contigo, porque foi para isso que o Senhor mandou o teu Filho Jesus para morrer por nós, para que, sendo a oferta perfeita de comunhão, nós possamos, com o véu rasgado, nos achegarmos novamente a ti, Senhor, ao teu trono de graça, recebermos o teu Espírito Santo e termos Deus conosco, Emanuel, nos capacitando, cuidando, direcionando, transformando, renovando. Ah, Senhor, que nós possamos, com essa consciência, Senhor, dentro de nós, buscarmos a ti, Senhor. De coma, dor de cabeça, ânsia de vômito, pelo financeiro do Cleverson. Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas precisa ficar muito claro que as nossas orações não são melhores que as orações de ninguém de vocês, tá? Todos nós que tivermos fé, como o Alan pregou, as orações serão ouvidas e atendidas por Cristo. Pai, em nome de... para que não haja nenhum tipo de idolatria, tá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela vida da Andréia, Senhor. Eu oro pela cura, Pai, dela, Pai, em nome de Jesus. Pela cura, Senhor, da Andréia, Senhor. Que o Senhor cuide do corpo físico dela e restaure, Senhor, o que quer que seja que ela tenha. Que ela se levante, Senhor, e que ela tenha um dia agradável na tua presença, Senhor, sem doença, sem dores, sem nada, nem no corpo, nem na alma. Venha com o teu Espírito Santo poderoso sobre ela agora, Senhor. Levanta e recupera a saúde dela, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Pai, pelo financeiro também, Senhor, do marido dela, Pai. Em nome de Jesus, venha com a tua mão poderosa sobre essa família. Venha com a tua mão direita, Senhor. Quebra todo o laço do passarinheiro, Senhor. Quebra, Senhor, todo o laço do inimigo. Opera as tuas maravilhas, Senhor. Opera os teus sinais, Senhor. Faz a tua vontade boa, perfeita e agradável na vida deles em todas as áreas, Senhor. Para a honra e glória do teu nome. Se há algo que precisa ser feito de diferente, que o Senhor mostre e que haja obediência por parte deles em seguir, Senhor, para que seja perfeito o cumprimento dos teus planos. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém.
Certo? Meus queridos, nosso maior culto da história. Eu acho que a vigília? as orações a gente deve deixar pro culto específico de oração. Tá bom. Tipo, anotar e escrever, né? Sim. Vai falando no meio da Então, meus semana. amados, é isso, né? Muito obrigado por todos que estão aí. Vamos para a comunhão no grupo. Vamos para a comunhão no grupo da igreja. Bora lá agora, vamos ligar lá. Se você está vendo essa live gravada, é a primeira vez, né, que você se achega, não conhece a Cristo, quer entregar sua vida a Cristo, ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Se você não tem igreja, está sem igreja, quer ajuda de alguma forma, nos procura no Instagram. Né? Nos procura no Instagram. Na descrição dessa live, desse vídeo, tem as nossas mídias sociais, tem o link para todas as nossas mídias. Nos manda lá uma DM no Instagram. A gente está aqui para ajudar naquilo que for possível, naquilo que for permitido por Cristo, naquilo que Cristo quiser nos ajudar, nos usar para ajudar. Eis-nos aqui. Um abraço a todos. Até o grupo de comunhão. Do grupo de comunhão até quarta-feira às 19h30 ao vivo aqui.